Voltamos com o grande temas, hoje discutindo desemprego e falência no comércio de Natal, do Rio Grande do Norte. Eu queria perguntar a Jorge. Jorge, traça um quadro para a gente dessa questão das empresas fechando, no comércio. A gente vê hoje na televisão, lê nos jornais, que empresas, inclusive tradicionais do ramo do comércio varejista e até atacadista, fechando as portas. Como é que está a situação hoje? Pois é, vamos voltar para o mundo real aqui, a realidade da vida de cada um do comerciante. Veja bem, nós estamos vivendo um momento de um aumento estúpido no custo e uma diminuição em faturamento. Quando essa curva ela se entrelaça aí, cruza, aí você começa a ter prejuízo. Aí começa o fechamento das empresas. O cara aguenta o prejuízo durante um tempo, depois ele diz, olha, vou fechar. Eu lhe garanto uma coisa, tem muitas empresas que não fecharam ainda, porque ela não tem como pagar seus funcionários para fechar. Quer dizer, as rescisões é alta e ele não tem condições de fazer. Então, nós estamos vivendo um momento eu estava falando da grande burocracia que tem no Brasil. Você veja quanto custa cada poder, quanto custa. Não quero nem polemizar nisso, mas se você for ver lá num portal de uma transparência aí de que vocês têm da Assembleia Legislativa, do Governo do Estado ou qualquer um dos poderes que você quiser, dá uma olhada lá, quanto é que custa isso. Tá certo? Ao longo do tempo, isso virou um custo altíssimo para a população, né, em geral. Então, quem é que paga isso? O Estado grande, quem paga é o consumidor, são os empresários, são quem produz. Né? Eu morro de rir quando vejo um governo dizer, nós criamos não sei quantos mil empregos. Não criou nenhum, quem cria emprego é empresário, sabe? É isso que faz a economia girar e fazer. Isso é a empresa produzindo, fazendo e tal. É isso que cria riqueza, tá certo? Porque as entidades públicas não criam riqueza. Cria aqui na universidade, vocês criam riqueza, porque a educação é uma criação de riqueza, porque você está evoluindo uma sociedade, tá certo? Mas é claro que é necessário todos os poderes acontecer, não existe sociedade moderna sem os poderes, mas a grandiosidade do custo disso é imenso. Olha, um dado que eu achei estarrecedor, nós temos no Brasil, o Brasil tem de ações trabalhistas mais do que o mundo inteiro tem, tá certo? Um dia de São Paulo é um ano nos Estados Unidos de ação trabalhista. Isso é uma barbaridade. Alguma coisa está errada nisso aí. Tá certo? Jorge, eu não estou dizendo que os patrões estão certos, os empregados estão errados. Eu estou dizendo que essa lógica aí vai ter que mudar. O comércio de Natal, o Natal tem um comércio, né, que acaba sendo um fator econômico importante, né? Natal não tem grandes indústrias, etc. Né? É uma cidade gastronômica, de serviços, de funcionários públicos, etc. Qual o segmento do comércio que está fechando mais as portas? Olha, o comércio varejista tem fechado muito as portas, né? Tá certo? Foi dito aqui, Eduardo estava colocando a farmácia. Quando um país está doente, quem ganha dinheiro é médico, farmácia, tá certo? E advogado. Nós estamos vivendo um país que está doente. Então, esses doenças três, e conflitos. Esses três estão ganhando dinheiro, tá certo? Por quê? Porque as pessoas estão adoecendo, porque elas estão comprando mais remédio, e os advogados estão tendo um monte de causas para administrar. Por quê? É fruto da crise. Eles advogado e médico estão morrendo de rir, eu acho. Tá certo? Porque eles estão com demandas. Tá certo? Então, nós vivemos um momento em que, eu chamo isso da crise dos custos, né? Porque você quando a economia vai parando, você vai mantendo um faturamento e o custo vai subindo, vai passando. Tá certo? A grande discussão que a gente tem numa negociação
Trabalhista. Numa negociação trabalhista é isso, um lado e outro, né? Um lado e outro. Tá? Convenção coletiva do trabalho é um lado e outro. Diz, olha, o funcionário quer o máximo possível e a gente quer que seja o que a gente pode, né? Ele sempre vai achar que a gente pode mais do que, e eu sempre vou achar que ele vai poder dar mais do que ele está dando, né? A solução está no meio termo. Eu acho que a gente até se entende, tá certo? Chega no briga, mas se entende, tá certo? Mas esse momento é crucial, crise dos custos. Estamos sofrendo com isso. Mas nós não podemos, eu vou aproveitar aqui só para não, complementar. Aliás, tem uma pergunta aqui para você, daqui a pouquinho eu faço, para um telespectador. É que, só lembrando que teríamos que fazer uma certa mudança também, Jorge. Até nesse relacionamento, nesse embate, acho que o Eduardo concorda também. Ou seja, de um modo geral, no nosso país, tem-se o patrão, vou falar nessa expressão, vou usar essa expressão, tem-se o patrão inimigo. Quer dizer, eu acho que uma coisa será salutar quando o trabalhador tiver consciência que aquele empresário, aquele empreendedor lhe dá um emprego, lhe dá uma oportunidade de vida e de sobrevivência. Então, é muito melhor tê-lo como um parceiro do que, na realidade... Eu estou citando isso porque hoje eu sou professor de neuroeconomia no Instituto do Cérebro, e uma das coisas que a gente tem estudado é essa questão de relacionamento entre pessoas, inclusive no local de trabalho. O que existe, na realidade, o cara tem o outro como inimigo. Ele já está pensando em ir para a rua, e aí vem a questão dos encargos sociais que ele vai receber. Ele não tem como um parceiro, que o cara poderia, inclusive, lhe ajudar. Mas isso deriva de algumas próprias correntes filosóficas e econômicas, não é? Perfeito, é porque é justamente essa mudança. Quando eu falo se nós fôssemos tirar daqui, sendo keynesianos ou hayekianos, o que é que nós vamos tirar daqui para sair uma solução para a crise que nos aflige a todos, seria interessante olharmos várias reformas. Aldemir já falou também. Uma reforma tributária, preciso que seja feita, né? Uma reforma tributária, ao invés, eu tenho muita coisa para dizer, que espero que nesse não é possível eu falar, mas eu daria um exemplo, por exemplo, uma reforma tributária na qual contemplássemos um imposto de renda. Teríamos só 3 alíquotas, dá para fazer uma mini reforma, uma de 0, de 15 e de 25 para aquelas camadas mais abastadas de renda. E suficiente, não é que nós temos 6 ou 7, feito 7,5, que é quase confisco isso. Então faríamos uma pequena reforma tributária, criaríamos o IVA. O IVA é um imposto que deu certo na União Europeia e daria certo no Brasil. O Brasil já teve até o IVA, né, o Imposto sobre Valor Adicionado, ou seja, evitar-se-ia a sonegação que tanto nos plasma nessa economia. Então, é um imposto que tudo dá para fazer na reforma tributária. A reforma da Previdência Tributária, que vai ser um abacaxi no governo de Michel Temer, não vai ser brincadeira fazer essa reforma previdenciária para as universidades e, de um modo geral, para o trabalhador, essa tendência de unificar o trabalhador da iniciativa privada e do setor público. Então é preciso que haja essas são as reformas, reforma política, reforma trabalhista, em suma, aí é um país novo, na realidade. Porque a nossa chaga, eu quero complementar o que o Jorge falou no outro segmento, é essa corrupção. O Brasil... É como ele diz, ele não está entendendo e o povo está farto porque eles estão noticiando, a notícia, a imprensa vive disso. O professor sabe disso, que é da área de comunicação e professor, vive de informar. E como informar? Essa é a grande questão. Por isso que tanto se massifica. Eu, como economista e homem também da imprensa, sinto esse impacto também, mas é preciso que informemos o que está se passando no país. Né? A questão da corrupção é o pior de todos. A pergunta do telespectador pois não, segue nesse caminho. Pois não, mas eu gostaria de perguntar aqui a Eduardo. Eduardo, nós tivemos um governo que se autodenominava de popular, né? Representante das classes trabalhadoras. E você, como representante da classe trabalhadora, objetivamente dos comerciários, como é que você está vendo essa situação nacional? Tivemos um momento de boom econômico no governo do PT, do Partido dos Trabalhadores, um declínio, como o próprio IBGE aqui mostrou, muito acentuado, agora 2015, 2016, no próprio governo do Partido dos Trabalhadores, e temos aí uma perspectiva de impeachment, está transcorrendo. Qual a sua visão, qual a sua expectativa ou da classe trabalhadora a respeito dessa situação e desses governos que estão aí? Eu chego já lá na sua pergunta, mas pegando aqui o que o professor deixou aí, sobre o que o governo
que está em curso desde 13 anos para cá, e esse é segmento desse, é um resultado desse aí, do rompimento que teve recente, que incentivou o consumidor a consumir mais e mais. Eu fiz uma observação outra vez num bate-papo que eu participei, esse governo, que Duarte falou aí, entre aspas, do PT, que é de Dilma para trás até o Lula, tá? Incentivou a população a usar carro novo, andar de carro novo. Teve que baixar o IPI. Geladeira, televisor. Isso, aí o pessoal nessa classe social que tinha que usar carro novo, que aquele usado tinha que dar para o filho ou para alguém ou para levar para troca, para sucata. Depois veio a linha branca. Eu tenho que trocar a minha cozinha, aí entra geladeira, máquina de lavar roupa, fogão, tudo isso. Depois ainda veio um outro programa. Então eu entendo que esses programas aí é o que George falou ali. Tem governo que diz que conseguimos colocar no mercado de trabalho tanto mil empregos, gerar tanto mil empregos. Isso aí é política de governo, certo ou não, que faz gerar emprego. Se ele fez isso aí, manteve o emprego dos metalúrgicos, montando carro, manteve o emprego dos metalúrgicos, construindo geladeira, fogão, máquina de lavar e outras coisas mais, manteve o emprego na indústria, manteve o emprego no comércio nesse período, e programa como Minha Casa Minha Vida e outros, que o setor da construção civil, que surfou nas melhores ondas, tá? Durante muito tempo. E aí depois veio a realidade, porque isso gerou milhares de empregos. Encontrei o companheiro Assis Pacheco, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil, um outro dia, ele disse: meu amigo, agora é em torno, no mínimo, 60 trabalhadores demitidos por dia no sindicato, homologados. Aqueles que têm a partir de 1 ano. Quem tem menos de 1 ano, não vai no sindicato, recebe os seus direitos lá na empresa, que a legislação diz, a partir de 1 ano, tem que ser passado pelo sindicato para receber seu exame de contrato. Isso assim não é problema, que nós nos comerciais nós já tivemos dias que homologamos 100, ou passou de 100, porque tem lá uma fichazinha que controla. Chegou a mais de 100 por dia, mas também esse mês de segunda quinzena de junho, os homologadores estão batendo papo. Eu digo, vamos estudar. O porquê que vocês estão batendo papo? Porque ninguém está sendo demitido agora. É bom que vocês continuem batendo papo. Porque acho que é porque não tem mais ninguém para ser demitido. Eu acredito que se demitir, porque eles que vão fechar as suas atividades. Né? Aí voltando para lá, sobre o governo do PT. Era um governo do PT que quem era o articulador político de Dilma? O presidente atual, que deu o golpe. Então, como que era o governo do PT? Quem era o líder? Romero Jucá, do governo do PT. Esse que é o homem mais idôneo que tem, que se não fosse o Roberto Machado, o Sérgio Machado, tinha estancado a Lava Jato já ali. Do jeito que foi feito o acordo. Vamos ter o golpe, vamos aposentar Gilmar Mendes para ser ministro da Justiça, vamos botar Moro no STF. Era um acordo bancado entre Temer e José Serra. Está lá numa das redes sociais, isso aí. A foto deles dois e o papo era esse. E mais outras coisas que estão caminhando por aí. Que estava tudo nesse plano do golpe. Então, que governo era esse? Presidente do PT, Lula, depois Dilma, segundo aquele moço do Ceará, Ciro Gomes, disse que um presente que Lula deu para Dilma foi botar Temer como vice. Pegou um presente bom para um vice bom para ele lá. Mas depois, não gosto de Dilma, vou dar o vice, que é o Temer. Isso foi o que Ciro Gomes falou, e com outras palavras, eu entendi mais ou menos dessa forma. Então eu não vejo que fosse um governo do PT, era um governo de conciliação mesmo, onde teve que botar um grande empresário como vice de Lula, e depois um caboclo como Michel Temer, que articulava como elegeu os senadores com Sérgio Machado, presidente da Transpetro, e com outros. Agora, a empresa da Friboi, que um setor da empresa dizia que era de Lulinha, que era de um filho de Lula, de quem é? Era a empresa que financiava os senadores. Isso é o que diz a imprensa que está aí. Essa pauta negativa que a imprensa nacional tem todo dia e quer que a economia cresça. Se todo dia o cara está ouvindo corrupção, o trabalhador, desde do frentista que Jorge deu exemplo aqui, o cara que está limpando lá na loja, ao gerente da loja. Então, tudo para ele, a corrupção
campeou no Brasil, no setor político, e ele se salva ainda que o setor privado não há corrupção. Ele disse, mas se nós formos para discussão, há os que sonegam impostos, que isso é corrupção, há os que sonegam o direito dos trabalhadores, que vai para o judiciário trabalhar, isso é corrupção também. De vocês lá acerca do governo Temer, qual a perspectiva dessas medidas iniciais, economicistas que ele está tomando, né? Fala em privatizar, reforma da Previdência, coisas que muitos economistas... Muitos comerciais já pensaram em se aposentar, né? agora com 65 anos, já estão dizendo que é para 70. Ninguém sabe como é que vai ser, hoje com a atual regra, seria com 35 anos de contribuição, eu ter contribuído para a Previdência 35 anos enquanto homem e mulher 30 anos. Ainda tem lá uma formulazinha que foi deixada pelo governo anterior, que tudo isso vai alterar, certo? Dentro de uma perspectiva de quem está por trás do novo governo que está aí. Não é o Temer, é o capital que conviveu, entre aspas, durante 12, 13 anos aí com o governo, que fez algumas mudanças para um setor que estava excluído da sociedade, e quando chegou, já está nos incomodando já, vamos voltar ao passado, não dá para continuar dessa forma. Então eles se articularam e fizeram dessa forma, olha, vamos dar um golpe, ensinar esse povo como é que faz, é por aqui, vamos botar um aqui, e depois nós vamos dizer que está todo mundo comprometido, esperando que não tivesse Sérgio Machado que falasse tudo aquilo que falou, e outros, o moço da Caixa Econômica, o vice-presidente nacional da Caixa Econômica, que foi indicação do PMDB, que disse quantos milhões do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é o dinheiro do FGTS, que está lá para fazer os investimentos, foi e propina para o presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha. Então, toda essa realidade, isso é o que pode ser apurado. E estão todo mundo pressionado. Olha, tem que parar a Lava Jato, tem que estancar isso aí, porque o acordo era esse, como foi vazado aquele áudio do Jucá, tinha que vazar, tinha que parar, porque ia chegar neles, em nós, que era ele que estava falando, dialogando ali. Então, essa que é a realidade que nós vivemos. E voltando para nós, do comércio, tá? As lojas, o setor que tem mais fechado, a pergunta foi para a Jorge, e, por exemplo, setor de eletros. Agora, segundo o Max, né, o capital ele se concentra, isso vai ter menos dono de capital, menos empresário, e maior número de operários. Isso era o que falava isso lá atrás. Isso está vivo e vai ser para sempre. Né? Porque, a gente dá exemplo, Ricardo Eletro incorporou a insinuante que fechou, como deu exemplo aqui, lá na loja 3 do Nordestão ali, e várias outras estão fechando porque a Ricardo Eletro incorporou ela e mais duas redes de eletrodomésticos que estão em Natal também, no Brasil e estão em Natal. Eduardo, então ele está concentrando, sendo um super empresário ali e criando e aumentando o número de proletários, de empregados. Eu acredito que algum desses donos de lojas que estão incorporando vão ser empregados, eles vão ser diretor disso, Eduardo, daquilo. O nosso programa está chegando ao final. Sim. E eu não gostaria de encerrar sem fazer uma pergunta de um telespectador, Alexandre Vieira. Muito obrigado, Alexandre, você, que ele questiona o seguinte. Por favor, pergunta ao professor Zivanilson se ele não acha que o maior causador do desemprego, ele até faz uma provocação assim, porque não fala, o maior causador do desemprego foi o governo do PT, que desviou bilhões de reais e errou na política econômica. Bom, é uma pergunta... Fica aberto também, é o pouco tempo que nos resta. Tudo bem, foi dirigido, eu quero agradecer ao telespectador Alexandre Vieira. Alexandre, obrigado, Alexandre, por ter feito essa pergunta. Na realidade, o rótulo, esse aqui é o grande problema. Você vai rotular, foi isso? Bom, sim, a corrupção é, sem dúvida, uma chaga, podemos dizer, é a maior de uma economia, porque ela vai deixar sequelas. Essa é que é a grande questão. Tira esse dinheiro da atividade econômica, não é? E essa atividade econômica destina-se a outra questão, outro bolsão da economia, que são os privilegiados, entre aspas, por essa corrupção. E sem dúvida, isso gera realmente. Nós sentimos, tudo que foi falado aqui
todas as participações. Eu quero aproveitar neste bloco para agradecer. Eu acho que a presença de Jorge foi muito tranquila, quanto os aspectos impulsionadores da economia como aspectos da psicologia humana. Questão, essa é muito importante. Temos hoje dentro da economia, embora não tenhamos a disciplina ainda, mas eu sou professor de economia comportamental e tudo que foi colocado por ele, nós analisamos hoje, é uma coisa nova, somos uma universidade que sai na frente nesse aspecto. E eu tenho, modéstia à parte, dado essa contribuição, como neuroeconomista, como economista comportamental. E o que o colega coloca também, o Eduardo coloca, eu acho que está no papel dele, ele é sindicalista, né? E vendo, sentindo na pele como sofre a classe trabalhadora, porque brigam, como ele diz, né? Está desempregado, vão bater na porta do sindicato. O tópico aqui do telespectador, é a política econômica que estava errada do governo? Exatamente, foi muito bom direcionar. Estava sim, porque como o governo preconizou, disse que o governo, ele é essa coisa keynesiana, porque ele tomou medidas voltadas sempre para sua massificação, muitos ministérios, né? A gente sabe da história do partido do PT antes, criticava os outros governos pelo tamanho dos seus ministérios. Quando foi para lá, 39 ministérios, fez pior do que os outros. Então, a sua política econômica estava errada. Não havia, no meu entender, de política econômica, uma definição. Era muito em termos de Estado, presença do Estado na economia, e isso realmente, quando houve a bancarrota, ou seja, a famosa pedalada, que é o quê? Houve sim. Eu discordo do Eduardo que foi golpe, eu não acho que foi golpe. Acho que qualquer um passaria por isso. Se alguém fez essa pedalada, passou a ser batido. O que houve no momento foi que realmente houve um exagero. Ela não consultou, e nas democracias, quando o governo vai gastar, sobretudo o gasto público, por isso que o gasto público não é a política monetária, não é a política econômica ideal. A política macroeconômica ideal, no momento, seria essa política monetária. A política fiscal... Eu acho que o governo errou, é verdade. Eu queria... Só bem rapidinho. Não acho que a corrupção seja a causa da recessão, porque a corrupção no Brasil sempre existiu e não é ela a causa da recessão. 2, o governo errou. Errou quando deu aquele monte de subsídio para o setor privado, baixou um monte de tarifa, e aí o setor privado, que teve isenção fiscal, mas não transformou isso em investimento. Mas você sabe por então, quê? essa solidariedade com você sabe por quê? de São Paulo acabou não levando aos investimentos. Existe em economia o que se chama também política do ciclo econômico, o ciclo econômico dos negócios, ou seja, adota-se uma política econômica do governo próximo de uma eleição. Por favor, professor, conclua. Pode concluir. Próximo de uma eleição, o governo toma medidas agradáveis, palatáveis, aceitáveis pela grande população. Por quê? Porque ele vai ser votado. Por isso que essas políticas de baixar, desoneração, que causou um problema muito grande em termos de receita, não tenha dúvida, desoneração do IPI para a linha branca, a linha vermelha, seja o que for. E isso causou, sim, por conta dessa política. A política errada foi feita por isso. Ela poderemos ter um grande tema depois só sobre esse assunto, professor. Eu quero lhe agradecer também a Jorge, a sua presença, Jorge, muito importante aqui, como também muito importante a presença de Eduardo, né? Eduardo Martins, representante, e Aldemir, do IBGE. A vocês todos, muito obrigado, e obrigado a você que está em casa, telespectador, nos acompanhou até agora. Boa noite e até o próximo programa.